Sejam bem-vindos! Esse é mais um vídeo aqui no Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Tava com saudade de vocês, viu? Ficamos em falta aí algumas semanas, mas estamos de volta hoje. Então, para darmos continuidade à nossa série sobre os temperamentos, essa via de conhecimento que, sinceramente, quando nós conseguimos compreender qual é o temperamento que Deus me deu, que Deus escolheu para mim, nós conseguimos sim caminharmos por uma via de santificação muito grande. E hoje, então, nós vamos falar sobre este temperamento, né? O temperamento colérico, um temperamento tão forte, tão falho em muitas coisas, mas que quando nós deixamos a graça de Deus agir nele, meus irmãos, como este homem, como esta mulher, os coléricos, são grandes candidatos à perfeição cristã e à santidade. Então vamos nessa, vamos falar sobre esse temperamento. E como nós estávamos fazendo em todos os outros, eu vou estar falando com vocês em três partes, né? As boas qualidades, as más qualidades e uma boa educação para este temperamento. Então vamos lá falar sobre as boas qualidades de um colérico, né? Olha só, que coisa, viu? Então, um colérico, ele é muito ativo, ele é de uma atividade muito intensa, ele é de um entendimento agudo, uma vontade forte, ele tem uma concentração muito boa, ele é de constância. Lembra que eu falei, eu acho que um dos primeiros vídeos, não me recordo agora se foi no do sanguíneo ou do melancólico, que eu falei sobre a diferença entre dois pares, né? Que o sanguíneo e o melancólico são bem opostos do colérico e do fleumático, né? Como se eles dois conseguissem formar duas duplas. E o sanguíneo, ele tem essa dificuldade com a concentração. E já o colérico não, ele consegue ser muito concentrado, compenetrado naquilo que ele está vivendo, que ele está ouvindo, que ele está percebendo. Então isso é muito bom para ele também nessa via da santificação, né? Ele percebe, ele penetra, isso é muito bom para ele também. Em relação também, uma qualidade dele é a liberalidade, essa questão de dar sem a esperança de receber de volta, né? Ele doa, isso daí é muito interessante. Mas lá nas más qualidades a gente vai ver uma coisa que bate de frente com isso daí também. Eles são mais inclinados ao trabalho do que ao pensar. Ele é muito ativo, isso daqui que a gente falou aqui em cima. Então ele quer fazer, ele tá sempre pronto, ele não bate muito com a questão da preguiça, né? A preguiça não tá ali nos grandes defeitos dele. Ele é muito ativo, muito ativo. Eles são práticos, são desembaraçados, vão pegar, vão fazer, se tem que fazer, vão embora. Eles não gostam muito do tempo perdido para repouso, né? Como se fossem os inimigos do sono. Se a gente tem que descansar, sim, vamos descansar, mas descansam também fazendo coisas diferentes. Eu me recordo muito de uma vez que eu cheguei aqui na comunidade, bem no iniciozinho, e eu ouvi o meu fundador falando sobre isso, né? Gente, descansar não é só dormir. E isso veio ao encontro da minha alma, de uma coisa que eu ficava incomodada, porque às vezes isso é vivido na minha família, por exemplo, até hoje, né? E às vezes eu faço isso, né? Às vezes chega aquele ponto que a gente tá exausto e eu quero descansar dormindo mesmo, né? Tirando uma boa soneca. E eu gosto disso também, mas muitas vezes só fazer isso me incomodava, porque existem pessoas que são assim e aquilo me incomodava tanto. Gente, não é possível que é só assim que dá para descansar, né? Eu queria fazer coisas diferentes, eu sempre tive esse anseio, e quando eu encontrei com isso, nossa, realmente não é só assim que dá para descansar. Então, os coléricos não são desse time aí que tem que ficar parando toda hora, não é desse time. Então, eles também são líderes, chefes. Os coléricos têm um perfil de liderança muito grande. São do tipo, faço hoje o que deveria fazer para amanhã. Eu achei um barato essa frase. Então, assim, ele não é do perfil que, não, gente,
A gente sabe que tem que fazer hoje, mas vamos deixar para amanhã? Não, ele não é desse time, ele é o contrário. Vamos fazer hoje o que dá para deixar para amanhã. Eu me lembrei muito também, enquanto eu estava rezando para gravar esse vídeo, de uma frase que Santa Joana d'Arc, né, no filme dela, se você não viu, assista o filme de Santa Joana d'Arc, ela com certeza é uma santa colérica, muito colérica, e ela fala assim, antes cedo do que tarde. Toda vez ela falava antes cedo do que tarde. E é exatamente isso, um perfil de um colérico, antes cedo do que tarde, né? Vamos fazer hoje mesmo que dê para fazer amanhã. E eles esforçam-se para vencer os obstáculos. Eles têm esse ímpeto, né? Não, vamos em frente, vamos fazer. Você pode contar com um colérico, né? Isso é um perfil, né? Ele quer fazer, ele quer estar junto, ele tem uma juventude. Eu fico lembrando todo momento do meu fundador, né? Eu sou muito colérica em muitas coisas, em outros perfis aqui, qualidades que eu tô falando de um colérico, eu preciso melhorar muito. Então, mesmo sendo homens e mulheres muito impetuosos, quando se deixam conduzir pela virtude, eles alcançam certa suavidade. Então, isso também é uma qualidade, né? Quando a gente deixa a virtude penetrar no coração de um colérico, mesmo ele sendo muito explosivo, ele é alcançado pela suavidade. Ele deseja isso também, tá no coração de um colérico. É um temperamento que Deus deu. Então, agora a gente já vai passar aqui para as más qualidades, para os erros do colérico, né? E aqui tá a sua dureza, sua obstinação, muitas vezes a sua desobediência, porque ele é impetuoso, ele põe uma coisa na cabeça e é difícil tirar, ele quer fazer aquilo dali de qualquer jeito. Então, nada tira aquilo dali da cabeça, então ele é obstinado e isso muitas vezes pesa muito, né? É muito ruim. Uma insensibilidade em relação ao outro e a si mesmo também. Às vezes Deus está colocando algo no coração e ele é insensível, porque está pensando na ação, no agir, no fazer, e o ser fica onde? E o que Deus está falando lá dentro do coração fica onde? Um grande erro também é a ira e o orgulho. E o orgulho entra aí como um dos pecados dominantes dos coléricos. Fique muito atento a isso. Eles são vingativos também, isso é muito ruim. Em relação à excitabilidade, né, que eu acabei esquecendo de falar no início, eles explodem rápido também, né? Ele raciocina rápido, ele tem esse clique muito rápido, mas ele guarda essas coisas no coração. Isso é um mal muito grande do colérico, então ele tem esse mal encravado no seu coração, que é o mal da vingança também muitas vezes. Ele resgata aquilo lá que está guardado no coração dele para agir na hora que menos espera. Ele pode muitas vezes assim conseguir agir com sensibilidade em determinado momento. Ah, pronto, consegui, venci ali. Mas aí acontece uma outra coisa logo ali na frente, pronto. Ele já descamba porque guardou aquilo dali no coração dele. Então é preciso a gente vigiar muito nesse sentido. Sem a virtude controlando o coração de um colérico, quando são contrariados, eles se tornam muito violentos e cruéis. Então, nós temos essa propensão à crueldade, à violência, por isso que a gente precisa muito rezar, deixar o Espírito Santo nos controlando, porque o nosso temperamento é forte, mas forte não no bom sentido, né? Para que sejamos homens e mulheres fortes. Mas ele é forte de crueldade, forte de violência. Então, que o Espírito Santo nos controle. É um temperamento muito maravilhoso. A gente vai ver logo à frente uma coisa que eu vou falar com vocês. Mas ele precisa ser controlado de forma santa. O colérico ele pode ser muito ambicioso. Ele tende ao mando e à glória. Uma coisa que é boa, olha, ele é líder, ele é de frente, né? Mas aí ele pode se utilizar disso para só mandar, para estar por cima, né? Tem uma coisa que a gente fala muito aqui na comunidade. Você quer ver quem é a pessoa, dá dinheiro e poder a ela. Então, um colérico se encaixa muito bem nisso. Você quer ver como um colérico está sendo conduzido pelo Espírito? Se ele realmente está sendo conduzido pelo Espírito? Se ele realmente quer ser santo? Dá poder a ele, dá liderança a ele. Vamos ver como é que ele vai se controlar. Então, eles não conhecem tanto a delicadeza do sentimento, né? Então, se ele ainda não está sendo controlado pela graça de Deus, ele vai ser uma pessoa esse colérico vai ser muito indelicado, ele não vai ser sensível.
tem dificuldade de se compadecer do outro, não é uma pessoa que vive a compaixão. Nossa, como que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso, da misericórdia. É preciso ter misericórdia, é preciso trabalhar isso, é uma má inclinação profunda dos coléricos, de não ter compaixão, de não ser sensível, de não olhar a dor do outro, de muitas vezes olhar só para si, não olhar para o outro. Tudo deve curvar-se diante do colérico e ele nunca se curva. E é preciso nós lembrarmos de uma frase: o amor se curva para não se quebrar, o amor se dobra para não se quebrar. E a gente precisa, nós coléricos, precisamos nos lembrar disso. O único direito que um colérico se lembra é o dele mesmo, quando é favorável a ele, né? Ele nunca se lembra dos direitos dos outros. Isso também é uma má qualidade do colérico muito grande. Ele só lembra dos seus próprios direitos, mas nunca lembra dos direitos dos outros. Então é preciso corrigir isso também. Então, como deve ser a educação para a santidade de um colérico? Vou ler aqui uma frase. Tais homens seriam de um preço inestimável se soubessem dominar-se e governar suas energias. Se nós tivéssemos o domínio de nós mesmos, claro, o domínio do Espírito, se nós deixássemos a graça de Deus nos dominar, nós seríamos de um preço inestimável. Então nós podemos ser deste preço inestimável, porque nós temos uma energia, uma força, uma fúria santa muito grande dentro de nós. E nós podemos deixar isso ser usado a favor de Deus, a favor das almas, e Deus espera isso de nós. Então, de certo modo, o colérico ele tem, por sua força e determinação, um caminho aberto para a perfeição cristã e, por consequência, né, a santidade, o caminho de santidade. Em suas mãos, né, nas mãos dos coléricos, obras muito difíceis são sempre resolvidas, porque ele tem essa determinação e isso é muito bom. Então o colérico ele precisa ser dono de si, deixar que Deus o controle, permitir isso, não agir precipitadamente, né? Não agir no impulso, calma, sossega, sabe? Pensa primeiro no que você vai fazer, viver uma verdadeira humildade do coração. Esse é um caminho de educação do seu temperamento, viver a profunda humildade de coração e a compaixão. Treinar a compaixão, né? Exercitar-se na compaixão e na humildade, controlar a sua violência, a sua superioridade, tratar com mais sensibilidade as pessoas, com mais suavidade, dar mais atenção aos irmãos, à necessidade do outro, parar, olhar. Isso vai educar o colérico, profundamente vai educar o colérico. Agora, olha essa frase aqui. Muitos santos de nossa igreja possuíam o temperamento colérico. Muitos santos da nossa igreja possuíam o temperamento colérico. Um deles, ou melhor, uma delas eu já citei para vocês aqui, foi Santa Joana d'Arc. Essa mulher, jovem, esteve à frente de um exército. Olha só, então, pelo amor de Deus. Então, Santa Joana d'Arc foi uma dessas santas coléricas. São Jerônimo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales. Então, olha só, e com certeza muitos outros santos. Então, a gente tem aqui santos que vão interceder por nós. Peça a intercessão desses santos, se eles puderam ser tão controlados. E São Francisco de Sales também, gente, de um homem tão impetuoso, de um temperamento tão forte, passa a ser reconhecido como o santo do amor, o santo da caridade, o santo da delicadeza. Olha só, então, que sonho ser conhecida como o santo da delicadeza, ou então que sejamos conhecidos como a santa, né? O santo forte, mas que controlados pela graça. Olha São Pedro como era, forte, muito forte, mas controlado, uma força por Deus, por causa de Deus. Então, seja controlado por Deus e não por seus próprios ímpetos. E eu deixo aqui um exercício para você. Reze durante um bom tempo, até a próxima semana aí, no nosso próximo vídeo, a ladainha da humildade, viu? Exercitarmos o nosso coração para a humildade. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo essa oração para que você possa copiar e colar aí no seu celular, no seu computador, onde quer que você queira ou quiser imprimir também, para você rezar durante toda essa semana, tá bom? Um beijo grande no seu coração,
Fica com Deus e até a próxima. E não pare só nessa semana com essa ladainha, porque a gente precisa muito buscar a humildade. Deus abençoe. Tchau, tchau.